senhor pastor, já se confundiram o autista com o comportamento, já tem as faixas lá, não sei, com a questão religiosa? Já. Demoníaco, Até hoje. essas coisas todas? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu estou fazendo um trabalho dentro das igrejas. Inclusive, eu recebi um telefonema recentemente para ir na maçonaria também falar sobre autismo. Estou falando nas igrejas, eu vou nas igrejas, peço 5 minutos do culto para falar do autismo, é suficiente. Quando termina o culto, inúmeras pessoas me procuram para relatar. Mas esse trabalho de conscientização que eu faço hoje dentro das igrejas são por vários motivos. Um deles é para desmistificar. Nós já tivemos vários casos de pessoas confundiam o autismo com algum problema de ordem espiritual e aquela família nunca mais voltar para a igreja. Mas quem fez, não fez por mal, fez por desinformação. Falta de conhecimento. Porque quando o autista entra em crise, quem nunca ouviu falar não entende. E há vários fatores para o autista entrar em crise, dentre eles, o volume alto. Então isso acontece com muita frequência dentro das igrejas. Eu tenho trabalhado isso dentro das igrejas. A que ponto isso acontece? Eu tive recentemente uma convenção de uma igreja falando sobre o assunto. Quando terminou a convenção, um pastor me procurou e disse: eu tive recentemente um pregador visitando a minha igreja, pregando a minha igreja. Ele repreendeu uma mãe, mandou a mãe dar educação ao filho, e eu disse no ouvido dele que aquela criança era autista e que ela acabara de ter uma crise pelo alto volume do som e que ele agora então pregasse para que aquela mãe pudesse permanecer na igreja. Então na igreja, hoje eu fiz um café profético, que eu faço toda segunda-feira com lideranças evangélicas, religiosas, e eles pensam que é para eu falar de política ou de igreja. Eu vou falar do autismo. E hoje eu fiz isso. Fiz um café com eles e eu falava justamente desse conceito. Como a igreja tratar desse tema. Como lidar com essa situação dentro da igreja. E um pastor levantou a mão e falou: eu tenho um filho autista. Porque dentro das igrejas pentecostais, o clamor é muito alto, é muito grande. Então, para um autista, ali para ele já incomoda. Incomoda. Não são todos os autistas sensíveis ao som, mas a grande maioria é. Então, numa igreja que você tem um som um pouco mais alto, naturalmente, se tem um membro da família autista, ele vai evitar a frequentar. O que é aconselhável? Eu tenho conversado isso. Primeiro, baixar o som e abafador. Por exemplo, eu tenho um assessor, Melo, que está aqui comigo, que recentemente teve uma igreja evangélica, que o som não é muito alto. Essa igreja tem uma disciplina de som considerável e tinha um autista com um abafador. Então o abafador é um instrumento que você também pode usar para o autista, que irá ajudá-lo muito e evitar que ele tenha uma crise. Porque o abafador vai inibir. Sem contar que você tem autista que ele não tem, às vezes, interesse no ambiente onde ele está. Então não adianta chamar a atenção dele para o que está acontecendo ali, que pode ser na igreja, pode ser no cinema, pode ser no teatro. Se ele não tiver interesse, é melhor deixar ele quieto do que tentar fazer com que ele venha fixar o seu olhar naquilo que está acontecendo. E a igreja é uma porta de entrada para a sociedade de extrema importância, independente de qual seja a igreja. A igreja, a finalidade dela é tratar de pessoas. Tratar do espiritual, mas também tratar do social, da autoestima, e levar a pessoa, principalmente no momento que ela está passando, de crise, dificuldade. E é ali que entra também muitas pessoas com problemas relacionados ao autismo. Sabe, Scope, quando a gente fala do autismo, a gente acha que o único problema naquela casa é a criança com TEA. O índice de separação entre pais de autista é 100 vezes maior do que o índice que nós temos hoje no nosso país. Geralmente o homem abandona a casa. Ele abandona a casa não é porque ele deixou de amar a sua família, não é porque ele arrumou uma outra pessoa, é porque ele não suporta mais aquela pressão. Eu tenho pessoas que eu acompanho em Vila Velha, no estado do Espírito Santo, algumas que têm contato pessoal comigo e outras através do direct, pedindo socorro. Eu tenho aqui no telefone que eu recebi hoje uma mãe me pedindo socorro, porque tem uma filha autista de 12 anos que está tentando suicídio e ela mora no 7º andar. Ela falou: vereador, pelo amor de Deus, me ajuda, já tive que abandonar o emprego, já tive que deixar tudo, moro no 7º andar
E minha filha de 12 anos está tentando suicídio. Mas se o suicídio não é uma característica exclusiva do autista, não, né? É uma coisa que, somado ao autismo, é um ambiente familiar que talvez... É um ambiente familiar, é exclusão, sentimento de inferioridade. Por que a tentativa de suicídio entre meninas autistas é maior do que entre meninos autistas? Porque a menina, por si só, ela esconde. Mas o caso de mulheres autistas é menor do que homens. Ou eu estou errado? É menor, mas não tão menor como a gente percebe, imagina. Porque elas escondem. Você tem aí, em média, para cada 5 nascimentos, 2, 3 são meninas. Menor. Mas a olho nu parece ser menor ainda. Por quê? Por causa do comportamento machista de nós brasileiros. Qual é o comportamento machista do brasileiro? O menino tem 12, 13, 14, 15 anos, o pai já começa a falar, vai lá, meu filho, vai namorar não? E aí? Como é que tá com as menininhas e tal, não sei o quê? Então o garoto tá na sua adolescência, ele já fala que ele é namorador, que ele faz isso, que ele faz aquilo. Já quando se trata da menina na adolescência, o que nós brasileiros pregamos para ela? Ó, tem que se comportar, tem que ficar quietinha, direitinho. Quando chegar no ambiente, se comporta. Então, naturalmente, quando você encontra uma menina quietinha, direitinho, você olha e fala, nossa, que menina educada, menina educada, né? Que menina disciplinada. Mas você não sabe. A maioria das vezes esconde por trás dessa menina o autismo. Então, para a menina é mais constrangedor. Entendi. Ela esconde mais. Como ela esconde mais, ela tem o seu estado emocional mais abalado do que os meninos. Você sabia que tem autista que não come, só bebe? Ah, é? É. Eu conheço família de autistas que o filho toma 3 litros de leite por dia. Mas ele tem tolerância a comer comida e ele tem que fazer tratamento. Ele tem tolerância ou ele tem rejeição? O autista, na verdade, é intolerância. O autista ele é seletivo. A que ponto? Se ele escolher um prato azul, vamos falar azul que sua camisa é azul e eu gostei da cor da sua camisa. Coincidentemente, a sua também é azul. Obrigado. O autista, se ele escolher um prato azul, ele escolheu o prato dele. Se você pôr uma picanha assada em um prato de Duralex, ele vai morrer de fome, ele não vai comer. Porque ele entende que aquele prato não é dele. Dependendo do autista. Dependendo do autista. Esse é um autista seletivo. Ele escolhe o prato, ele escolhe o talher, ele escolhe cor, ele escolhe o objeto, ele escolhe uma pessoa.